Guerreiros, hoje é dia 16/10/2017 e há 3 dias atrás exatos eu fiz um vídeo sobre o anúncio que a ESO, o Observatório Astronômico Europeu, iria fazer nessa grande coletiva de imprensa, esse grande comunicado para o mundo inteiro sobre uma grande descoberta a nível astronômico que iria revolucionar aí alguns aspectos da história da astronomia em geral. E era um grande comunicado que eles iriam dar. Esse comunicado aconteceu hoje, dia 16/10/2017, e eu vou trazer esse comunicado para vocês, o que foi que afinal de contas foi descoberto aí, né? Qual o grande evento astronômico que foi registrado pelos observatórios do mundo todo e que agora estão nas primeiras páginas aí dos jornais e da mídia, né? Que se trata da colisão de duas estrelas de nêutrons num processo que ficou conhecido agora como kilonova, né? Semelhante às supernovas, que são explosões oriundas da morte de estrelas, nós também temos eventos maiores do que uma supernova, que é o caso de uma kilonova, um evento astronômico, assim, uma explosão realmente colossal, oriunda de um sistema binário, ou seja, duas estrelas de nêutrons que se colidem, gerando uma explosão de raios gama violentíssima através do espaço, que foi registrada desde agosto, vem sendo registrado esses fenômenos, e eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo no decorrer deste vídeo. Vamos lá então. Antes de qualquer coisa, para você entender o que é uma colisão de estrelas de nêutrons, o que é uma explosão de raios gama, do que estamos falando, o que é uma kilonova, o que é uma supernova, para você começar a compreender esses assuntos, principalmente o que é uma estrela de nêutrons, porque todo evento que está aí sendo fomentado agora, né, todo esse evento gira em torno da estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons? Eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo, um vídeo já que existe no canal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal chamado Estrelas de Nêutrons, um vídeo de uns 15-20 minutos onde eu explico tintim por tintim o que são esses corpos celestes, né? Então dá um pause aqui nesse vídeo, clica aqui na descrição, abre numa nova janela, assiste o vídeo sobre as estrelas de nêutrons e depois volta para cá e a gente vai continuar. Bem resumidamente, para você que não foi lá assistir esse vídeo antigo das estrelas de nêutrons, bem resumidamente é o seguinte: nosso universo é povoado por estrelas, tais como o nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela pequena. Existem estrelas milhões de vezes maiores do que o nosso Sol, como são as chamadas gigantes azuis, por exemplo. O Sol, toda estrela tem um período de vida. Elas nascem num berçário de estrelas, onde a poeira cósmica vai se aglutinando, formando sóis, né? Estrelas. Essas estrelas começam a crescer de tamanho e no seu interior elas começam um processo chamado de fusão nuclear, onde átomos de hélio, quer dizer, átomos de hidrogênio a princípio, né? Hidrogênio abundante, a substância mais abundante no universo, ela começa a haver ali a fusão dos átomos de hidrogênio gerando átomos de hélio, né? E depois os átomos de hélio vão se fundindo, gerando outros elementos. Dessa forma, as estrelas vão gerando os elementos que povoam o nosso universo, os elementos que são classificados na tabela periódica. Todos os elementos da tabela periódica surgiram, ganharam vida, vieram à existência a partir do núcleo de estrelas no processo de fusão nuclear. Estrelas pequenas, quando colapsam, ou seja, quando elas não possuem mais energia para fundir os átomos, elas entram em colapso. É a morte de uma estrela. A morte de uma estrela é um evento, uma explosão gigantesca, conhecida como supernova. Existem 3 tipos básicos de estrelas: as pequenas, as médias e as grandes. Estrelas pequenas, como o nosso Sol, quando morrem no evento da supernova, quando explodem, o material todo se espalha pelo universo circundante, né, pelo espaço ao redor. Esse material se espalha e resta no núcleo, resta no centro, um objeto extremamente denso e que gira em alta velocidade, chamado de anã branca. As anãs brancas são os primeiros corpos celestes, são os corpos celestes oriundos da morte, ou seja, da supernova, de pequenas estrelas. Já estrelas com uma massa um pouco maior, quando morrem nessa explosão chamada supernova, o núcleo, o caroço central que permanece ali, ele é mais denso e ele gira em uma velocidade mais alta do que as anãs brancas. Isso é chamado de estrelas de nêutron, né? São restos de uma estrela que morreu
a maior parte do material é liberado no espaço e o caroço central que fica extremamente denso. Para vocês terem uma noção, uma anã branca ou uma estrela de nêutrons podem ter o tamanho de um planeta Terra, né? No entanto, a densidade daquela matéria é milhões de vezes maior do que o Sol, né? São corpos celestes extremamente densos e que giram numa velocidade extremamente violenta, apesar do seu tamanho pequeno. Uma estrela branca, uma anã branca pode ter o tamanho de um planeta Terra. E aí, no caso de estrelas muito grandes, como as gigantes azuis, milhões de vezes o tamanho do nosso Sol, quando elas morrem, elas geram buracos negros, que são corpos celestes que giram numa velocidade tão rápida e tem uma densidade tão violenta que eles acabam diluindo-se no seu formato, perdem o formato esférico e passam a ganhar aquele formato tradicional do buraco negro. No centro gera-se uma singularidade e aquilo passa a sugar toda a matéria circundante, é o buraco negro. Então, da morte das estrelas surgem esses três fenômenos, esses três corpos celestes: anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. O nosso foco aqui são as estrelas de nêutrons, que são dos objetos celestes mais densos que existem. Eles são realmente densos. Explosões nesse estilo, como por exemplo o choque entre duas estrelas de nêutrons, são explosões muito maiores do que as supernovas tradicionais. As supernovas comuns, explosões oriundas da morte de estrelas convencionais, estrelas de tamanho pequeno e tamanho médio, essas já são bem conhecidas. Os astrônomos, através dos observatórios astronômicos, já registraram esses eventos de supernovas, eles são conhecidos. Agora, eventos de quilonovas, ou seja, explosões de gigantes azuis e explosões oriundas de sistemas binários, como o encontro de dois buracos negros ou o encontro de duas estrelas de nêutrons, são eventos raríssimos e que são aguardados por astrônomos para poderem registrar e estudar esses fenômenos únicos e que acontecem rapidamente e muito pouco, né? Agora, em agosto, ocorreu um choque entre duas estrelas de nêutron na constelação de Hidra, se não me engano, na parte vista pela parte do hemisfério sul do planeta, a constelação de Hidra. Foi identificado esse sistema binário, né, de duas estrelas de nêutrons. E olha que interessante, aí é que está a grande questão toda. Por que esse evento tem sido visto com bons olhos pela comunidade científica? Porque foi um conjunto de observatórios que fez a análise desse evento. Foram mais de 70 laboratórios envolvidos, mais de 70 observatórios astronômicos envolvidos, desde os que fazem registros ópticos de fotografia, como os que fazem registros do eletromagnetismo, né, ondas eletromagnéticas, como os raios gama, por exemplo, inclusive os mais recentes centros de pesquisa astronômica, que são os laboratórios de ondas gravitacionais. Aquelas ondas preditas na teoria da relatividade geral de Einstein, né? Einstein previu que o movimento acelerado de corpos muito massivos no universo poderia causar oscilações no tempo-espaço, né? No tecido do tempo-espaço. Na teoria da relatividade de Einstein, o espaço e o tempo são fundidos numa coisa só, é o espaço-tempo. E esse espaço-tempo ele pode ser alterado como se fosse um tecido que é alterado por grandes liberações de energia ou movimentos muito bruscos na matéria, podem causar ondas por esse tecido do tempo-espaço. Então, quando há uma explosão, o tecido ao redor dessa explosão ele pode ser afetado por essa explosão, ou seja, antes da explosão chegar até nós, chegam os fenômenos relacionados às ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são registradas antes do próprio fenômeno chegar até nós, tá entendendo? Porque ele mexe com o espaço ao redor dele e essas ondas chegam até nós. É como se você jogasse uma pedra num lago. O que vai chegar na borda da lagoa serão essas ondas, né? Essas ondas elas chegam antes do que o próprio evento. E pela primeira vez, o laboratório dos Estados Unidos, que acho que ele chama-se LIGO, L-I-G-O, o Observatório a Laser de Ondas Gravitacionais,
que é o que diz aqui na matéria do G1, diz o seguinte: essa sequência em que as duas estrelas ultradensas colidiram violentamente e, segundo os cientistas, provavelmente se fundiram imediatamente para formar um buraco negro, foi capturada inicialmente pelo Observatório a Laser de Ondas Gravitacionais LIGO, com base nos Estados Unidos. Mais de 30 artigos foram publicados em diferentes revistas científicas nesta segunda-feira, dia 16, que é hoje, né? Abre aspas. O que é incrível nesta descoberta é que é a primeira vez que temos uma imagem completa de um dos eventos mais violentos e cataclísmicos do universo. Esta é a campanha de observação mais intensa que já existiu, disse Dave Heitz, diretor executivo do LIGO. O que é maravilhoso é que assistimos toda a história do início ao fim. Vimos as estrelas de nêutrons se aproximarem, girar cada vez mais rápido uma ao redor da outra, vimos a colisão, a matéria e os resíduos enviados em todas as direções, disse A.F.P. Benoît Mors, do Centro Nacional de Pesquisa Científica francês. A colisão distante criou o que se chama uma kilonova, algo que os cientistas nunca viam antes. Foi o primeiro evento cósmico da história a ser testemunhado através de telescópios ópticos tradicionais, que podem observar radiações eletromagnéticas como raios gama e detectores de ondas gravitacionais que detectam as rugas no tempo e espaço produzidos por grandes explosões no espaço distante. As duas estrelas foram notadas em 17 de agosto desse ano, quando os centros de pesquisa LIGO, americano, e o Virgo, europeu, detectaram durante 100 segundos ondas gravitacionais inéditas. Todos ficaram fascinados, relatou Morse, cientista responsável pela colaboração do Virgo para a França. Como eu falei para vocês, os centros de pesquisa de ondas gravitacionais. Gente, isso foi, se não me engano, em fevereiro, 11 de fevereiro de 2016, que o primeiro centro de pesquisa de ondas gravitacionais conseguiu reconhecer ondas gravitacionais vindas do espaço, se não me engano, de uma colisão entre dois buracos negros, e foi registrado pela primeira vez na história. Eu até cheguei a falar isso aqui no canal, se não me engano. Foi uma grande descoberta da astronomia, a existência de ondas gravitacionais do tecido do tempo-espaço quando ele é mexido por grandes explosões ou eventos cataclísmicos que mexem com o espaço ao redor, e os equipamentos agora podem captar. Ou seja, é uma nova forma de investigação do cosmos, do universo, os astrônomos têm nas mãos mais uma forma, fora os raios eletromagnéticos, os raios cósmicos, como os raios gamas, que são identificados pela nossa tecnologia, agora as ondas gravitacionais também. Observe o seguinte: 2 segundos depois da detecção das ondas gravitacionais, um flash de luz na forma de raios gama foi detectado pelo telescópio Fermi da NASA, a agência espacial americana. Seguiram-se então outros mensageiros do espaço, raios X, ondas ultravioletas, infravermelho e ondas eletromagnéticas. Gente, o que nós precisamos entender aqui? Eu não sei direito como explicar para vocês, mas é como que os astrônomos identificam essas coisas no espaço. É tirando foto. Nem todos os observatórios são de análise da luz, tá entendendo? Das fotos. A maioria dos observatórios astronômicos trabalham com a detecção de ondas eletromagnéticas e agora as ondas gravitacionais. Não é só fotografia, não é só espectro de luz que é avaliado ali, principalmente ondas eletromagnéticas. Os raios gama, por exemplo, raios ultravioletas, infravermelho, raios X, todas essas ondulações, todas essas ondas vêm do universo, emitidas por eventos cósmicos como uma explosão de uma estrela, uma supernova, ou colisão de buracos negros, colisão de estrelas de nêutrons. Esses eventos causam liberação de energia violenta, e essa energia chega até nós na forma de ondas eletromagnéticas. Fazendo aqui abrindo rapidamente uma aspas aqui, o que são ondas eletromagnéticas? Eu vou colocar aqui para vocês a imagem do espectro de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são oriundas, são essas ondas que, dependendo do comprimento de onda e dependendo da frequência, elas são classificadas dentro dessa tabela que eu mostro para vocês. Então assim, nós temos ali para o lado direito os raios gama, que são a frequência ela é muito alta, As ondas são muito rápidas, ou seja, nos raios gama, por exemplo, nós temos uma oscilação de onda muito forte, ou seja, a frequência é muito forte e são extremamente pequenas, cada espacinho entre uma onda e outra de nanômetros,
Essas são as ondas emitidas por grandes explosões no espaço. São ondas que atravessam todo tipo de matéria. Elas atravessam o nosso corpo, modificam a estrutura atômica, causando problemas de mutação. São raios gama estão relacionados a problemas de radioatividade e mutação biológica, né? Depois vem os raios X, que a gente já conhece quando vai tirar um raio X, né? Eles são ondas um pouquinho, ainda são a frequência muito alta dessas ondas, conseguem atravessar muitas coisas, mas não atravessam os nossos ossos, por isso são utilizadas para fazer aquelas placas de raio X, né? Depois vem o espectro ultravioleta, onde nós já temos ondas um pouco mais suaves. Ondas ultravioletas, elas são emitidas pelo Sol, por exemplo, e nós só não morremos fritados aqui na Terra por causa da camada de ozônio que absorve a maioria desses raios ultravioletas. O bloqueador solar que a gente usa é para bloquear também os raios ultravioletas, né? Depois nós temos a luz visível. O espectro da luz visível é aquele pequenino espaço do espectro eletromagnético aonde o nosso olho é capaz de reconhecer essas frequências, essas ondas, né? Dependendo de como a onda chega até os nossos olhos, ele é interpretado como uma cor. Então, o verde, vermelho, amarelo, azul, violeta, essas cores elas são a sensação que nossos olhos têm diante de uma onda. Quando essas ondas dentro do espectro visível de luz alcançam nossos olhos, ou seja, a luz vem até os nossos olhos, ela se manifesta em cores, né? Então é aquela história, né? Uma folha a gente vê ela como verde porque a clorofila, ao interagir com as ondas eletromagnéticas, ela absorve todas as outras cores e reflete o verde, por isso nós vemos a folha verde, né? Então os fenômenos relacionados à óptica e às cores e à luz visível estão nesse espaço. Depois vem a luz infravermelho, que ela está um pouco acima do espectro de luz visível, já não é mais visível aos nossos olhos, só através de equipamentos de luz infravermelho, né, que captam a luz infravermelho. Depois vem as micro-ondas, que já são ondas quanto mais para lá da tabela, as ondas vão ficando cada vez mais lentas e com a frequência maior, né, ou seja, com a frequência menor e o comprimento de onda maior. São ondas bem lentas assim e compridas, né? Já as outras que a gente viu como os raios gama são muito rápidas, né? Então os micro-ondas são desse tipo, são ondas extensas. E por fim, a micro-ondas utilizada no forno de micro-ondas que vocês já conhecem. E por fim, no extremo da tabela nós temos as ondas de rádio, que são ondas extremamente largas, o comprimento de onda é enorme, né? Então são gomos, né? Cada gomo da onda ele é bem grande, chegando às vezes o tamanho de prédios e montanhas. Uma única onda pode vir a ter o tamanho de uma montanha, inclusive. São as ondas menos prejudiciais. Quanto maior a frequência, a onda for com frequência mais acelerada, como os raios gama, mais perigosas são. Então, quando os astrônomos resolvem apontar seus equipamentos de rastreio dessas ondas, né, que registram esse tipo de ondas, quando se aponta esses equipamentos para o espaço, você vai reconhecer essas ondas no momento que elas chegam até nós. Então, as ondas ultravioletas emitidas pelo Sol são reconhecidas por equipamentos na Terra. As ondas de raios gama, oriundas de grandes eventos como a explosão de gigantes azuis, supernovas, quilonovas, chegam até nós através de raios gama, né? O universo está cheio desses fenômenos astronômicos monstruosos, grandes explosões, e elas geram ondas eletromagnéticas que chegam até nós. Então é assim que eles conseguiram observar esse último fenômeno agora, que foi essa colisão entre duas estrelas de nêutrons. A grande diferença de outros fenômenos que já foram registrados é que dessa vez, num conjunto de mais de 70 observatórios astronômicos, incluindo os observatórios de ondas gravitacionais, que são recentes esses laboratórios, os caras conseguiram nessa coletividade simultânea, né, observar cada uma parte do fenômeno e depois juntar tudo numa coisa só. Cada um dos observatórios no mundo, um registrou raio-x, o outro registrou ultravioleta, o outro registrou micro-ondas. Conforme esse evento ocorreu, esse choque de duas estrelas de nêutrons, os equipamentos nos observatórios do mundo todo começaram a receber esses sinais e aglutinar isso tudo para formar um todo maior, né? Que é o quê? Que é o fenômeno inteiro mapeado.
Pela primeira vez, os cientistas e os astrônomos conseguiram observar de forma completa esse evento astronômico, que é uma quilonova, o choque entre duas estrelas de nêutrons. Pela primeira vez, eles observaram o fenômeno no seu contexto mais completo, devido à cooperação entre mais de 70 laboratórios pelo mundo todo. Foi possível essa proeza. Por isso, de fato, é um avanço no mundo da astronomia, porque daqui para frente novas observações poderão ser feitas utilizando esse método de cooperação mundial para alcançar novos conhecimentos. Isso vai ser aplicado mais vezes e nós teremos é como se hoje fosse o marco realmente do início de uma nova forma de investigação do universo, mais prática, mais eficiente, com um alcance melhor. Então, gente, essa foi a notícia. Eu vou encerrar por aqui. Os que já estiverem satisfeitos podem parar por aqui. Agora eu vou fazer uma crítica, vou fazer aqui uma pequena observação. Eles conseguiram observar também, o que é o mais interessante de tudo, é que essa explosão oriunda desse encontro entre duas estrelas de nêutrons espalhou material pelo espaço. E dois dos elementos químicos, aliás, que foram registrados, que foram soltos por essa explosão, é o ouro e a platina. Dois elementos da tabela periódica que até hoje nós não sabíamos exatamente como que eles existem, da onde eles vieram, da onde veio o ouro que existe no nosso planeta. Foi produzido no interior do planeta? Foi produzido veio de dentro de vulcões? Da onde que vêm os elementos químicos? Essa é a grande pergunta. Nós temos uma tabela periódica com mais de 120 elementos químicos. Da onde esses elementos surgem? Da onde veio o oxigênio, o hélio, o ouro, a platina, o hidrogênio? Da onde vêm os elementos químicos? Eles vêm da fusão nuclear dentro das estrelas. As estrelas fundem elementos químicos e vão dando origem a novos elementos químicos. E quando uma estrela morre numa supernova, quando ela explode, ela espalha esses elementos químicos por todo o universo. É por isso que aqui ao meu redor, o meu corpo é feito de carbono, eu estou respirando oxigênio, eu bebo H2O, que é feito de hidrogênio com oxigênio. Os elementos químicos estão ao nosso redor porque um dia vieram do núcleo de estrelas que explodiram em supernovas. Agora, da onde veio o hélio, da onde veio o hidrogênio, nós sabemos. Qualquer estrelinha boboca que explode libera hélio, libera hidrogênio. Agora, e o ouro, por exemplo? Os elementos mais pesados da tabela periódica, ainda nós tínhamos mais ou menos uma ideia de que eles provavelmente eram originados também em eventos como supernovas. Mas agora nós temos a certeza. O ouro, da onde vem o ouro no nosso planeta, ele é oriundo de eventos cataclísmicos tais como esses que foram identificados agora. O encontro de duas estrelas de nêutron produziu e espalhou pelo universo ouro e platina. Daí é que vem esses elementos químicos. Se você tem um anel de ouro no seu dedo aí, provavelmente esse ouro veio da explosão de um sistema binário formado por estrelas de nêutrons. Essa é a questão. E qual é que é a minha crítica aqui? Cutucando um pouquinho a feridinha do pessoal aí da Terra plana, né? Nada disso que eu falei nesse vídeo existe segundo a teoria da Terra plana. Tá? E esqueça tudo que eu falei aqui, 70 observatórios unidos para conseguir observar um evento astronômico, supernovas, estrelas de nêutrons, morte de estrelas, fusão nuclear, produção de elementos químicos. Nada disso existe porque a Terra é plana. Existe um domo, acima desse domo existe água apenas. Não existem bilhões de sóis, não existem quasares, não existem estrelas de nêutron, não existem buracos negros, não existem anãs brancas. Não existe nenhum evento astronômico. Esse evento que estamos aqui falando, dessa colisão de estrelas de nêutrons, aconteceu há 30 milhões de anos-luz daqui, na constelação de Hidra. Mas segundo a Terra plana, não existe constelação de Hidra, não existe 30 milhões de anos-luz daqui. O que existe é um domo, e dentro desse domo um Sol e uma Lua mais ou menos do tamanho, sei lá, de uma bolota que é o Sol, outra bolota é a Lua, e ficam aqui girando por debaixo desse domo, que eu não sei do que é feito o domo também, se é de vidro ou se é de cristal ou chocolate. O fato é que o problema da Terra plana qual que é? É que não é só você colocar um domo e dizer que a Terra é plana. Para você aceitar a Terra plana, você tem que
criar toda uma explicação nova, completamente nova, para toda a química, biologia, física, para tudo que está aí. Você tem que jogar tudo fora, você tem que criar um sistema cosmológico completamente novo, uma explicação nova por exemplo, o espectro eletromagnético. Tudo tem que ser refeito. Você propor a teoria da Terra plana não é só propor que a Terra é plana com um domo e água por cima. Você tem que reconstruir toda a fisicalidade, você tem que reconstruir todos os sistemas de compreensão cósmicas, todos os sistemas de compreensão astronômica, física, química, tudo tem que ser reconstruído, né? Porque o ouro que existe na Terra, da onde ele veio segundo a teoria da Terra plana? Ele foi produzido aqui? De que forma? Os elementos químicos todos vieram da onde? Nós temos uma explicação que é a explicação astronômica, física, que é oriunda de um processo histórico que vai lá desde Galileu, de Newton. Você você observa o labor dos cientistas pelo mundo todo. Não estamos falando dos cientistas comprados pela NASA e pelos Illuminati para nos enganar. Não, estamos falando da comunidade científica em geral. O cara que conseguiu pela primeira vez identificar um raio-x, o cara que pela primeira vez conseguiu isso, conseguiu aquilo. Einstein, por exemplo, que predisse na teoria de que existiam ondas gravitacionais e em fevereiro de 2016 essas ondas foram observadas de forma experimental, né? Quando houve aquele evento de buracos negros, os caras receberam os impulsos das ondas gravitacionais e foi provado uma teoria de Einstein, a teoria da relatividade geral. E agora esse mesmo recurso de observação de ondas gravitacionais agora foi utilizado para observar esse novo evento que provou, por exemplo, a origem do ouro no nosso planeta. Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de palhaçada com essa história de Terra plana, porque se você quer provar a Terra plana, então você tem que reconstruir tudo, começar do zero e construir um sistema cosmológico inteiramente novo, onde você vai reconstruir a química, a física, a biologia, a astronomia, tudo tem que ser construído de novo, e isso é impossível, porque o que está aí é a realidade. Os elementos químicos vieram da fusão nuclear dentro dos sóis, e a explicação astronômica que nós temos hoje em dia, ela é baseada em observação empírica. Essa questão agora dessas estrelas de nêutrons, mais ainda, é absolutamente empírico, é absolutamente experimental. Os caras são mais de 1.200 cientistas envolvidos e mais de 70 observatórios e laboratórios que utilizam de toda a tecnologia possível para registrar de forma observacional, empírica, fatídica, um evento astronômico como foi este agora. Então, pelo amor de Deus, vamos utilizar um pouquinho a mente, ver que isso tudo é uma grande palhaçada, essa história de Terra plana. Eu sinto muito. A verdade é outra. Então, eu agradeço a todos a participação e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.